Então, a leitura de hoje está em Lucas 11, de 33 a 54. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era de costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus? Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês cooperam com eles, construindo os monumentos. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Amém. Então, vamos refletir sobre esse texto todo. Ele tem um tema só. Todo esse texto. E eu queria que vocês me dissessem qual é esse tema, qual é a linha que liga essas histórias que parecem tão diferentes, né?
E lembrando que ele termina lá falando que ele era maior do que Salomão e maior que Jonas, né? O sinal de Jonas não está escrito, mas ele se refere a Jonas já predizendo o sinal, né? Então, ele fala de que ele era maior que Salomão e maior que Jonas, e começa com a história da candeia, e vai até esse jantar que não foi tão amistoso, né? O que vocês acham que é essa linha que liga tudo isso aí? Bom dia, meninas. Bom. Tá me ouvindo bem? Bom dia, Adriana. Uhum. Quando eu li ontem, meditando, ficou assim, né? A gente está falando muito da graça, esses últimos encontros, né? Para mim ficou, o que que a gente faz com essa luz que é Jesus na nossa vida, né? Então, todos eles diziam que recebiam a graça, né? Que seguiam as ordens de Deus, né? Seguia as leis, mas a misericórdia nunca ficava. Então, para mim ficou assim, o que que eu faço com essa luz que é Jesus na minha vida? De que maneira eu a demonstro para as pessoas? De que maneira eu vivencio ela, né? E essa última, quando ele fala para os especialistas, vocês se apossam da chave do conhecimento e, além de não entrarem, impede outros entrem, né? Então, assim, o que eu tenho feito com o conhecimento da graça, da palavra de Deus? Que tipo de evangelho eu tenho vivido e tenho demonstrado às outras pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que a luz, né? Jesus é a luz, a gente tem Jesus, mas será que o mundo tem olhado para nós, tem encontrado realmente essa luz? Ou a gente tem sido esse que a gente pega o conhecimento, se aposta dele e nem muitas vezes impedimos outros de entrarem, né? Para mim foi isso. Perfeito, perfeito. O que mais? Como disse a Adriana, estava com saudade de ouvir a Adriana. Essa questão do que entra e como sai, né? Sermos os nossos olhos, como nós recebemos essa luz, como ela falou, a palavra, e como a gente decodifica isso e leva para aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, o que é que a gente faz dessa luz, que é Jesus, que entra em nós, passa pela nossa mente e coração e sai, atingindo os que estão ao nosso redor, né? Porque fala do interior, do exterior, da luz, dos olhos, né? De como os intérpretes das leis fazem com aquilo que eles recebem e como eles transmitem isso. Então, eu não consigo pensar isso numa frase ou numa palavra, mas para mim também ficou muito forte essa questão do que entra da palavra, da luz, né? Ó, minha luz está entrando aqui na minha sala, e como que eu irradio essa luz, que é Jesus, de uma forma limpa, sem passar por mim e pegar todos os meus ranços e pôr para fora. Jesus e todos os meus ranços, não. Jesus e Jesus. Puxa, que legal isso. Muito, muito bom, muito bom. Eu acho que quando a luz passa por nós, ela, além de sair com os ranços que a Angélica falou, ela sai com julgamentos. A gente olha, a gente sabe, a gente aprende lendo e a gente acredita que o certo é aquilo, e aí quando a gente olha para o outro e o outro não age daquela forma, a gente julga, ele está errado e eu estou certo. E a gente, como mães, como tias, como professoras, a gente faz isso
principalmente com os que são mais novos, porque nós sabemos, a sabedoria está com a gente, e a gente julga, e a gente impede que eles cheguem nessa luz pura, nesse evangelho simples e puro que Jesus pregou. A gente complica as coisas, né? Eu acho que tem a ver com isso também. Tem muito a ver com isso, né? Mais alguém? A questão de quem vai me capacitar para refletir a luz de Jesus. Sozinha eu não consigo. Eu posso fazer a maior força. Tenho tentado há anos, mais de 50, fazer isso sozinha, nunca consegui. Esvaziar de si mesmo e no poder do Espírito Santo poder refletir, reconhecer o quanto que a gente é tão cheio de nós até para falar de Deus. O quanto vocês falaram aí em julgamento, né? A gente vai pregar já julgando, já pega um versículo para condenar. Não é nem, a gente já chega com a condenação, não é nem com a pregação e julgamento. A gente já vem com o veredito. Porque a gente faz isso na própria força, no próprio entendimento. Quanto que a gente precisa se humilhar diante de Deus e pedir para se encher do Espírito. Acho que é assim, a gente que é... Eu que sou batista, filha de pastor pentecostal, levei uma eternidade, mais ou menos os 40 anos do deserto, para me render a falar sobre o Espírito Santo, a desejar o Espírito Santo me conduzindo. Era praticamente um assunto proibido para mim. Não porque alguém me ensinou que era proibido, mas pelas minhas rebeldias internas e as interpretações, autointerpretações que eu mesma fiz de acordo com a minha vontade. Que é por isso que a gente tem que se esvaziar e pedir a Deus para, no poder do Espírito Santo, poder refletir a luz dele. Amém. Amém. Então é isso. Esse texto fala sobre conhecimento. Né? A palavra-chave, se a gente fosse resumir aí, é conhecimento. Para os antigos, luz significa conhecimento, né? Esse conhecimento que chega até mim, e vocês falaram lindamente, todas vocês, como é que eu processo isso, né? Eu sou filtro dele, que é o que normalmente a gente como a Heloísa disse, né? De julgar um filtro e passo de uma outra forma, eu processo e mudo, né? O que eu faço com o conhecimento que o Senhor tem me dado, com as revelações do Espírito Santo, como disse a Esther, com as revelações do Espírito Santo em mim, o que eu faço com isso? Como isso passa, né? Como a Angélica disse, como é que isso vem em mim e passa, né? A Adriana falou, será que estão vendo Jesus em mim? Quer dizer, o conhecimento que entra de Jesus em mim, ele é refletido. Os profetas falaram das coisas de Deus, né? E a gente muitas vezes faz como esses fariseus. A gente mata a palavra dos profetas e ainda constrói tumbas em homenagens a ele. É tão significativo isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Vocês são os autores da lei, vocês são os que, teoricamente, têm o conhecimento, né? Vocês são os formados em... Eu sempre brinco com mestrado, doutorado em Dallas, né? Mas é porque o meu pastor querido é formado em Dallas, gente. Mas ele é um fofo, ele é formado em Dallas, mas tem um coração de ovelha, de cordeiro, né? Então, não é a formação, né? Mas o status que as pessoas buscam por essa formação, né? Então, você tem lá o seu pós-doc em Harvard, em teologia, mas você assassina os profetas e constrói túmulos em homenagem
aqueles que você mesmo assassinou, aqueles que os seus pais assassinaram, né? Então, esse texto todo, quando Jesus fala que ele é maior do que Salomão, ele está dizendo, Salomão foi um homem mais sábio, não é? Mais sábio. Ele está dizendo que o conhecimento que vem dele é o conhecimento maior. Ele é maior do que Salomão por isso. Porque é um conhecimento diferente, é um conhecimento profundo, é um conhecimento de provar e ver a bondade do Senhor. É um conhecimento que não é mais aquele conhecimento da chave do conhecimento, né? da teologia, da ciência, do que você acha que é, como disse a Esther, muito bem. É um conhecimento da prova, é empírico no sentido de que você é experimento, né? É interessante quando vocês falam de uma matéria teórica na faculdade, né? E uma matéria que tem um fundamento empírico, uma prova, né? Que você tem que fazer o teste. Esse conhecimento que vem de Jesus é um conhecimento que é empírico, que é do teste, que é da vivência, que é profundo, ele é total, né? Mas nós continuamos presos àquela nossa rebeldia. Esther, eu gosto da Esther que ela usa palavras apaixonadas, e eu gosto de coisas apaixonadas, né? A gente continua preso àquela rebeldia da nossa vontade, do nosso controle, né? Eu acho que o convite de Jesus aqui é para que a gente se aprofunde no verdadeiro conhecimento. Por isso que os nossos olhos, eu acho tão bonitinho como Lucas ilustra isso. Marcos fala da parábola da candeia, mas ele fala diferente, né? Jesus fala, ninguém coloca a candeia embaixo, né? Coloca a luz, acende e coloca embaixo de uma tampa, embaixo da cama, mas ela fica na frente, né? Então, os nossos olhos foram colocados à frente por isso, para a gente, né? A luz entrar, né? Os nossos olhos, fisicamente falando, eles são reflexo de luz e sombra, né? Tudo que a gente enxerga é luz e sombra. O que os nossos olhos veem, agora eu estou olhando para essa telinha linda aqui, com essas florzinhas maravilhosas, uma de cabelo branco, outra de cabelo mais escuro, né? Mas eu estou olhando, pelas que tem 3 que estão sem as carinhas, mas eu imagino as carinhas delas, que elas são muito lindas. Então, isso tudo é luz e sombra. Isso dá contorno, né? O que Jesus está dizendo aqui é aonde você está colocando seus olhos e do que você está enchendo você, né? E nesse enxergar, né? Nessa definição é que você vai vendo o que é luz e sombra e você vai se enchendo do que é luz. Só que se você olha para esse mundo fechado aqui embaixo, esse conhecimento desse tempo, você tem um conhecimento que a minha tradução aqui diz tenebroso, ou seja, muito escuro, muito... Ontem à noite faleceu um rapazinho, antes de ontem à noite ele faleceu, vai ser enterrado hoje de manhã, de 26 anos. Ele, há uns 2 anos atrás, ele sofreu um acidente de moto, quase morreu. Eu fui visitá-lo no hospital, ele deu testemunho de que aquilo tinha sido uma bênção de Deus, porque ele pôde olhar para o que está no alto, né? Tirar um pouco o foco. Infelizmente, ele faleceu também de um acidente de moto, ele era motoboy, né? Mas ele faleceu cheio de luz, né? Essa diferença é significativa, né? A gente vai observando as coisas nesse mundo, e se a gente parar e ficar olhando na mão que eu tenho que lavar, sabe, nesses protocolos que não são fundamento bíblico, que não tem, que é um protocolo, né? Eu fico tão presa nisso
que eu esqueço de oferecer o que Jesus fala ali, que é amor e acolhimento, né? Então, esse texto todo fala sobre isso, sobre conhecimento, sobre como eu filtro, como eu processo, como eu passo, né? Bom, agora nós já sabemos o que o texto fala. Então, agora vamos ver o que ele diz. Fala aí as partes que vocês acharam mais interessantes. Ou algum versículo que vocês queiram destacar, que chamou a atenção de vocês? Só completando, enquanto elas pensam, essa parte de conhecimento, de adquirir conhecimento, eu sou uma pessoa que tenho muitas dificuldades de explicar o que eu estou pensando, de falar, de verbalizar as coisas. E aí, pensando nisso, esse conhecimento que você adquire, você não tem... um dos aspectos de quando eu li, que eu percebi, é assim, você não tem que guardar esse conhecimento para você, você aprende para dividir. Então, ontem, em 2 minutos, eu tive uma experiência dessa, aqui, lanchando com a minha filha na frente, minha filha já é uma moça, 32 anos, ela falou, a gente estava conversando sobre um assunto e eu falei assim, sabe, Priscila, hoje a gente leu que Jesus falou assim, eu não preciso que vocês sejam fortes, vocês não precisam ser fortes, vocês precisam ser obedientes. Eu falei, incrível como Jesus não cobra da gente força, né? Era um assunto que encaixava na nossa conversa e eu citei uma coisa que eu aprendi ontem, que eu li ontem junto com a Cícera e com a Edith. E ela parou e ela falou, nossa, é incrível, né, mãe? Então, assim, uma coisinha de 2 minutos foi uma experiência de eu dividir uma coisa que eu tinha acabado de aprender. Não é viver pregando sermão para os filhos, eles têm que levantar a mão se eles concordam. Não, mas assim, no dia a dia, você ir dividindo as coisas que você vai aprendendo, esse conhecimento que você adquire passa da razão, da mente, né? Passa, você divide, você ilumina, você deixa a luz fluir, né? O conhecimento entra e você vai dividindo. Eu não faço isso, eu vou só guardando. E uma coisinha, uma experiência assim de 2 minutos. Eu experimentei um pouquinho o que é você não esconder isso debaixo da cama. As coisas que você aprende, que você brilha. Foi uma experiência legal, rápida e legal. Eu queria completar antes delas falarem. É muito, muito bacana o seu testemunho, né? O conhecimento verdadeiro, ele não pode ser empossado. Porque a gente fala assim, eu vou dividir as minhas ideias. A gente não divide com os outros as nossas ideias. A gente partilha. Isso é muito significativo, né? Porque quando eu partilho, não é que eu fiquei sem, né? Eu continuo com a minha ideia, eu partilhei com o outro. É isso que nós estamos fazendo nesse ano e meio, né? Que nós estamos juntos. Quando vocês falam, por isso que às vezes eu falo assim, não, eu quero que vocês falem. Porque quando vocês falam, eu sou servida. Eu aprendo algo novo, né? E é tão significativo isso. E quando eu falo, vocês, ouvindo, vocês também. E o evangelho é um evangelho de rede, não é o evangelho de cordeiros que andam juntos, não é de indivíduos, né? A salvação, ela é individual porque ela depende de uma manifestação individual, mas o corpo de Cristo é coletivo. Não há corpo de Cristo sozinho, né? O corpo de Cristo é esse partilhar. Por isso que a gente se chateia quando a gente perde um irmão, por isso que a gente vai ficando rançoso, como disse a Angélica, se a gente não está na igreja, se a gente não está parte do corpo. Por isso que a gente se reúne, né? E o conhecimento verdadeiro, ele nunca é individual, ele é sempre em rede.
né? Uma das minhas maiores angústias, depois que eu fui lendo a Bíblia, era perceber que as pessoas não liam. Isso foi me dando uma angústia, mas uma angústia, porque eu falava assim, tem tanta coisa boa ali, por que as pessoas não se dedicam, né? A maioria, claro que tem muita gente que lê. E eu gostava demais de conversar com quem lia a Bíblia. Mas eu queria que as minhas amigas, né, que estavam perto, eu queria que elas lessem. Por quê? Porque o conhecimento verdadeiro, ele sempre é em rede, ele é sempre em grupo, né? O conhecimento é assim. E é interessante que a ciência tradicional, ela tem essa visão, embora lá tenha, né, um ou outro que se destaque e tal, mas eles sempre falam, não, eu não cheguei aqui sozinho, eu tenho uma história para chegar aqui, né? E entre os irmãos a gente às vezes não vê isso, né? A gente não vê isso, a gente vê uma coisa de ser gaboso, de estar, como diz a Nina vou lembrar dela de novo agora. Ela um dia eu orei, ela falando, gente, que oração linda que você fez, mas não fica gabosa, não fica vaidosa, não, porque minha mãe dizia que Jesus usa até a jumenta. Essa frase, sempre que a minha vaidade veio, eu me lembro dali, então, do som da vozinha dela falando, porque esse conhecimento, para eu ser, é um conhecimento vazio, gente. Né? Uma das angústias que eu vi o Leandro Carnal falando, né? Eu acho que ele, humanamente falando, ele é muito inteligente, né? Ele falando que uma das angústias é que quando ele morreu, o cérebro dele, ó, apagou. Então, esse conhecimento é vazio nele mesmo, né? Mas esse conhecimento da emoção, ontem, quando a gente lia o texto que a Heloísa falou, lá em Apocalipse, no final, eu fiz uma oração e eu nem pensei nisso no momento. Depois que eu orei, que eu fiquei pensando, que eu agradeci naquela oração porque João, mesmo preso, se dispôs a escrever aquilo que Jesus tinha dito para ele. Porque já pensou se João não tivesse se disposto a escrever o Apocalipse? Porque Jesus ia preservar a palavra, mas precisava desse instrumento que foi João, no meio da prisão, se dispor a escrever e deixar registrado, né? E 2000 anos depois, quando a gente lê o Apocalipse, a gente se enche daquele conhecimento e a gente pode, no café da manhã, partilhar com a filha. Olha que coisa! Né? É isso que nós somos, esse é o nosso processo, né? É pegar o que Deus nos ensina e transformar isso, como a Nina transformou em livro, né? As filhas de Zelofeate, das mães que oram, a gente transformar isso em alguma coisa que o outro aproveita, né? E nessa rede do conhecimento é que o Evangelho se expandiu e vai continuar se expandindo, e porta do inferno nenhuma vai prevalecer sobre ele. E é nisso, não é sobre as nossas regras, as nossas leis, as nossas, né? Não é sobre isso que o Evangelho, esse Evangelho passa. Lei passa, gente. Se você ler o começo da Bíblia e ler o final da Bíblia, você vai ver que as leis mudaram, né? As regras, o lavar a mão, isso não é certo, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso aí vai mudando conforme a geração. Mas o conhecimento verdadeiro, e o que a Angélica disse, que é Cristo, esse é o conhecimento verdadeiro, é isso, ponto. Né? Esse não passa. Passará todas as palavras, mas a minha palavra não passa. Né? Muito legal, Heloísa. Vamos lá, meninas. Bom dia. Entrei atrasada por causa do trânsito. Mas, assim, essa é uma passagem que, assim, me dá um temor, né? Porque são os ais, né, que ele fala, e é assim, a gente não pode dizer duro, porque Jesus, ele não era duro, mesmo na hora que ele confrontava, mas ele confrontava assim com um amor tão grande, né? Mas que quem entendia seguia ele. Mas a gente precisa receber, né, essas passagens de confronto
e eu comprei um livro, por acaso, eu vi o título, eu recebo mensagens dessa editora, e eu achei interessante o título, Dores de Parto, e eu fui ler mais ou menos, né, assim, o que era o conteúdo. Eu disse, eu vou comprar esse livro. Estava numa promoção, o frete não era quase nada, eu comprei o livro. Gente, eu já falei tanto desse livro que as pessoas já compraram, me pedem para comprar, porque não tem, né, a editora, tem preguiça de procurar e tal. Eu já comprei 8 depois do meu. Eu acho que vão perguntar onde é essa livraria. Dores de Parto é escrito por um americano, foi escrito em 2020, no início, assim, que a pandemia estava, né, começando a explodir, mas é um livro, assim, que fala do final mesmo agora e tal. Tem discussões, vamos dizer, quem acredita, o pré-milenismo, aquela coisa toda, mas independente do que você pensa, é um livro que vale a pena. E tem, assim, uma coisa que tem me falado, sabe, gente? Ele disse que quando começou, que ele começou a ver aquele horror do mundo, né? O vírus se espalhando de uma forma assim rápida demais e tal, ele orou e ele disse que escutou o Senhor dizendo: esteja preparado. Então, queridas, são muitos os sinais. A gente não pode dizer se é agora, se é amanhã, se é no final do ano, se é no próximo ano. Não tem como a gente saber disso, mas Jesus alertou para os sinais. E eu creio que nós estamos vendo os sinais. É indiscutível. Pessoas já me disseram assim, mas aqueles passados também pensavam que era do tempo deles. Mas os sinais. O meu falecido pastor João Filho, ele dizia assim, Nina, preste atenção no internacional, nos noticiários, nos acontecimentos internacionais. Esteja atenta, esteja ligada, porque dali os sinais vão vir para dar o sustento para que todos possam se preparar. Então, minhas queridas, dores de parto, eu estou assim. Tem hora que eu paro, porque eu digo, não vou ler mais, porque eu não aguento ler mais hoje. E é essa passagem de Jesus de confrontação. Jesus nos alerta hoje, ele nos alerta para o que está escrito ali. Temos que falar. Muito bom. Agora eu já fiquei curiosa com o livro, né? Gente, é uma loucura. Dores de parto. E a Bíblia fala, por isso que o título é, né? Como dores de parto. E ele fala de um parto normal. A progressão das contrações, como começa pequenininha, né? E vão subindo, vão aumentando. Gente, é fantástico. Dores de parto. Ele fala a comparação de Jesus com o parto de uma mulher, um parto normal. Impressionante mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha nesses ais? Os ais. Está no 42, aí a partir do 42, né? Ai de vocês, fariseus, porque dão os dízimos de tudo, né? Mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Olha que ai. Fala, gente. O interessante é como termina o versículo. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem desprezar aquelas. E na mensagem, na Bíblia Mensagem, ele fala: a atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Então, uma coisa não exclui a outra, mas você tem que pensar o que é essencial dentro dessa verdade. Né? Eu não vou desprezar o que eu tenho que fazer, dar o dízimo, dar hortelã e tal, mas eu tenho que pensar no que é essencial. O que é essencial dentro do que nós estamos vivendo hoje, como disse a Nina, no fim dos tempos, o que é essencial? Eu estou vivendo um mundo em que eu tenho que pensar
o que é essa luz essencial que está dentro de mim, para onde eu vou transbordar ela agora? Porque a nossa energia, como a Elô falou com a Priscila, nós não temos que pedir esse poder, nós temos que pedir o renovo, porque o poder é Cristo em nós. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho poder para nada. Aliás, não dá nem para levantar, gente, nos dias que nós estamos vivendo. Tem dia que eu falo, Jesus, só as tuas misericórdias para eu levantar. Porque quem aqui não está passando uma tribulação? Né? Nós estamos passando, e eu creio que todo mundo está passando. Então, eu tenho que pensar nesses dias, onde eu vou focar essa minha energia, que é Cristo, porque eu não vou conseguir focar em tudo. Então, para mim, esse finalzinho aqui, quando ele fala, principalmente aqui na Bíblia Mensagem, mas o essencial é indispensável. Deus tem falado muito isso comigo, eu tenho que pensar no foco, eu tenho que pensar no essencial agora. Eu vou ficar lustrando o exterior ou eu vou pensar no que é interior? Porque se eu não pensar no que é interior, não ajudar as pessoas a pensarem que a mente, ela conduz a minha atitude, eu li isso hoje de manhãzinha, ainda numa devocional, eu tenho que ter a minha mente cativa em Cristo, porque senão a minha atitude não vai ser coerente. Eu vou ter uma atitude incoerente num mundo em que eu preciso pensar no essencial, que é indispensável, que é Cristo. Senão eu vou sair dando tiro para todos os lados e eu vou me atrapalhar. E eu vou me frustrar, porque eu não vou chegar naquilo que o Senhor tem para mim. Então, assim, eu estou aqui refletindo nesse essencial e indispensável da Bíblia Mensagem. E por que eu faço, né? Porque se eu faço por amor e justiça, e dar o dízimo faz sentido. Se eu dou o dízimo por regra, e não por amor e por justiça, não faz o menor sentido. O meu coração, ligado ao coração de Deus, em justiça e amor, ele deseja ardentemente dar o dízimo, porque ele sabe o que aquilo vai gerar no outro, aonde eu não posso ir, né? Eu vejo, por exemplo, os missionários que vão longe, né? Quando eu não posso ir, eles estão lá. Então isso, esse meu amor e justiça faz sentido eu dar o dízimo da hortaliça, né? Agora, não faz sentido só dar o dízimo, a regra exterior, né? Isso aqui também, que a Angélica disse, tem muito a ver com as opções de Marta e Maria, né? Marta estava fazendo tudo ali. Senhor, o senhor não se incomoda de eu estar fazendo tudo? Jesus falou, Marta, Marta, não é inútil o que você faz, mas a melhor parte não é essa, o essencial, como disse a Angélica, não é esse, né? Vamos ver o outro ai. Ai, esse aqui é para mim. Ai, Edith, fariseia, por que você escolhe os lugares de honra na sinagoga e as saudações públicas? Ai de você, Edith, né? Porque publicamente você também é defamado, né? É no público que a gente é vangloriado e defamado, né? Ai de vocês que são como túmulos. Ai, gente, esse aqui é duro também, hein? Túmulo, todo bonitinho, todo enfeitado, mas por dentro morto, está morto. E aí o perito da lei diz para ele assim, o senhor está nos ofendendo, a nós também. Ele fala assim, então, ai de vocês também. A carapuça caiu rápido. Caiu para ele e caiu para mim. E logo ele, só que em mim, graças a Deus, pela presença de Cristo, produziu fruto de arrependimento, mas para ele produziu a ofensa, o orgulho, né? O confronto de Cristo, a Nina disse que Jesus é amoroso e ele é, mas o confronto de Cristo ele pode provocar duas coisas em mim. Ou a culpa seguida do arrependimento e do perdão e da graça, ou essa ira contra Deus, né? Como assim, né? Então, no caso aqui, eles se iraram, né? E ele falou, então, e ai de vocês também, se a carapuça serviu, filho, então vamos agora para vocês. Edith, a pregação de Beto domingo, sabe, sobre a igreja está assim, trabalhando sobre ser um discípulo. Então, a pregação
pregação de Beto Domingo foi sobre Zaqueu, sobre metanoia, entendeu? Aí você falando isso agora, eu lembrei do que ele disse sobre Zaqueu, sobre a questão de um encontro com Jesus, a diferença, né, desse fariseu, desses homens da lei, porque Zaqueu, quando ele sentou, né, com Jesus, que Jesus sentou com ele, imediatamente a Bíblia não fala do que foi dito, né, a conversa que eles tiveram, mas Zaqueu, ali naquele confronto com Jesus, Zaqueu imediatamente se arrependeu, né, de tudo que tinha feito e já disse: vou distribuir tudo para os pobres, a metade, depois a quem eu defraudei, vou dar 4 vezes mais. É isso que ele falou da metanoia, né, a mudança da mente rápida no encontro com Jesus, o que não aconteceu aí, né? Não. Aí interessante que, olha que interessante, vocês sobrecarregam os homens com fardos dificílimos. Será que nós estamos carregando, estamos sobrecarregando ou sobrecarregamos as pessoas ao nosso redor com fardos dificílimos de carregar e nós mesmos não carregamos esse fardo? Eu me lembro de um caso, uma vez que os meninos falaram para mim assim: mãe, mas você faz isso porque você é muito santa. Já falaram isso para você? Aí eu falei assim: meu Deus, que imagem eu estou passando para esses meninos, porque eu não sou muito santa, né? Eu sou bem o contrário, né? Que fardo que eu estou passando para o outro que está do meu lado. Será que a minha vida perfeita, né, tem oprimido aquele que olha para a sua própria vida e fala: puxa, mas a minha não é perfeita, a minha tem tantas falhas, né? Que imagem eu estou querendo passar? Porque é gostoso passar a imagem de que a minha vida é perfeita, mas ela não é, né? A gente sabe que não é. E que ela é dura, e que ela é dura por muitas vezes por causa do meu coração duro, meu coração pecaminoso, né? Esses ais aqui para os mestres da lei ficaram piores ainda, mais fortes ainda, né? Edificam túmulos, edificam grandes homenagens, a gente edifica grandes homenagens à palavra de Deus, grandes imagens até, né? E esquece que a gente mesmo é que corrompeu o relacionamento com Deus, né? Não precisa construir grandes monumentos, a gente precisa construir relacionamentos. A gente tem construído muitos ídolos durante a nossa vida, eu tenho construído muitos ídolos durante a minha vida, e graças a Deus Jesus derrubou todos. E quando eu começo a colocar um ídolo na minha vida, Jesus me mostra quem é aquele e derruba, não para demérito daquela pessoa, daquele ser, mas para eu mostrar, para me mostrar que eu não posso criar ídolos e eu não posso ser um ídolo. Eu tenho que ser servo, fiel, justo, que alimenta os pobres, que visita os presos, que atende os feridos. Esse é que eu sou, e não um monumento a mim, né? Nesse sentido, a ideia dos santos, me perdoem aí os católicos, mas a ideia dos santos católicos ela é vazia. Não são aqueles ídolos, né? São homens que, como eu orei ontem pela graça de João, eu orei pelo João, por graça a Deus, porque ele se dispôs a escrever Apocalipse. Mas não o João, o Cristo em João. Ele permitiu ser usado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês têm que se permitir ser usados por Deus, usadas por Deus, para irradiar esse conhecimento verdadeiro. Amém? Amém. É isso? Agora, vou fazer um testemunho pessoal aqui. Vocês são, viu? Vocês são bênção, canal de bênção de Deus. Todos vocês. Eu cito a Nina algumas vezes, mas a Esther é meu anjo há muitos anos, né? Me confronta, eu confronto ela, né? São pessoas que Jesus foi colocando, né? A Heloísa, que é essa doçura de pessoa, uma candura, a Angélica, que me chama para orar, a Edna, que, meu Deus, quantos anos a gente se afastou e parece que a gente não se afastou nem um minuto, né? A Adriana, com esse sorriso maravilhoso, a Rose, a Cida, com esse jeitinho, né?
Menininha, vocês são bênção, a Dilza, o testemunho de força, né? Que força que a Dilza tem, né, gente? Então, é por isso aí que vocês são esse canal de bênção. O desafio hoje é esse. Continuem sendo. Continuem sendo. Não deixa que o mundo desanime vocês falando que vocês não são, porque vocês são. Vocês são. Tá? Vamos orar. Na sua mensagem lá na igreja, na sua fala, eu vou dar assim bem rapidinho o testemunho, quando você falou desse grupo, quando você disse que tinha estudo e tal, estava estudando Lucas, é um grupo e tal. Ai, Edith, eu fiquei tão feliz, tão grata a Deus, porque enquanto você falava assim, eu fico até emocionada. Eu pensava assim, ai, Senhor, eu estou nesse grupo, que bom que eu estou nesse grupo, Jesus, abençoa a vida delas, porque assim, vocês são uma bênção na minha vida, né? Você, Cícera, Luísa, que tiveram essa ideia de nos juntar, é uma coisa assim, de Deus mesmo. E, mais uma vez, rapidinho voltando ao livro, ele fala de aproveitar a internet, que a pandemia, Deus nos ensinou a usar esse meio. A gente não tem que desprezar esse meio, nem dizer, mas as igrejas não se reúnem presencial, não vale nada. Ele diz, olhe pelo outro lado, que Deus está nos treinando para quando vier a tribulação e a gente não puder mais se encontrar. Vai ser assim, pelas redes sociais, vai ser pelos canais, como nós somos abençoados. Quem pode daqui desse grupo dizer que não é abençoado toda terça-feira de manhã? Só porque não estamos juntas? Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E aí, como a Luísa disse, né? Ser luz. Amém? Amém. Bom, vamos orar, gente? A Cidinha ficou tão quietinha hoje e ela é toda delicada, eu vou pedir para ela orar de novo. Eu sei que eu já pedi esses dias, mas eu vou pedir de novo, pode? Então, ore por nós. Sim. Antes de orar, eu só vou falar uma coisa, que eu te conheci num momento que você falou uma frase lá no Servos de Cristo, que até hoje, quando eu vou orar, eu lembro. Você estava falando algo de você, e você disse assim, Senhor, eu sou uma fraude. E naquele momento, né, eu falei, meu Deus, que sinceridade diante de Deus. Aí eu aprendi através daquela frase que você falou, né? Eu falei, olha como que nós temos que nos apresentar, né? A Edith falou, Senhor, eu sou uma fraude. Não sei se você lembra, foi no Servos de Cristo, mas eu aprendi a te amar a partir daquele momento que eu via a sinceridade e falei, é assim que eu tenho que me portar diante de Deus, né? Com muita sinceridade. Eu disse isso muitas vezes, por isso que eu lembro. Amém. Maravilhoso Deus e glorioso Pai. Nesse momento, Pai querido, que estamos encerrando essa maravilhosa reunião das terça-feiras pela manhã, no qual, Senhor, nós somos agraciados por cada irmã, Senhor, por cada fala aqui desse grupo. Oh, Deus, eu sei que nós aprendemos, nós crescemos um pouquinho mais. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmã, Senhor, cada irmã que participa dessa manhã com o Senhor, porque é uma manhã maravilhosa. Então, eu te louvo, te agradeço e peço, Senhor, a Ti, que o Teu Espírito Santo nos auxilie durante todo o dia a estarmos, Senhor amado, degustando, Senhor, essa palavra que foi ministrada nesta manhã através de cada amada. Pai querido e santo, muito obrigado por este momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.